Glória
noite santa, com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite belíssima da vigília pascal, ouvimos as Sagradas Escrituras, narrando toda a história da nossa salvação, da qual todos nós fazemos parte, precisamos nos sentir parte, tomar parte delas. E hoje à tarde, no nosso retiro, em que a comunidade esteve bastante presente, 82 pessoas participaram do nosso retiro hoje. Foi muito lindo mesmo. Lembrei-me do retiro que eu fui pregar lá em Juína, tinha uns 250, né? Mas para a nossa realidade foi bonito, né? Muito bonito. Então, eu estou verdadeiramente feliz, agradecido a Deus e sobretudo aos que foram. Teve gente que teve serpente mordendo o pé, outros teve uma barata passando na sala, outros teve não sei o quê, e assim não puderam ir, mas quem foi, sabe da graça que recebeu e sabe da alegria que está vivendo agora este momento belíssimo da Páscoa do Senhor. Hoje nós concluímos o tríduo pascal, a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor, toda a narrativa da criação até a nossa redenção em Jesus Cristo. Conclui, portanto, o coração da nossa fé. Tudo o que dizemos do Senhor Jesus, dizemos deste mistério grandioso, glorioso, inefável de amor, de alguém que ama-nos para além das nossas possibilidades, das nossas expectativas, das nossas condições, nos ama, sobretudo, não importando as nossas fraquezas, não importando as nossas limitações de modo algum. O Senhor não exclui quem quer que seja deste amor. Se alguém se exclui, é por sua própria conta. Seus braços abertos na cruz agora nos deixaram saudade. Ele não está mais lá. E isto é maravilhoso, isto é lindo.
É a Jesus o Nazareno que procurais? Não está mais aqui. Ele ressuscitou. Este é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para você e para mim. Que nós possamos dormir e no dia seguinte possamos levantar da cama novos, colocando no coração um desejo novo para aquele dia que começa, agradecidos por Ele no final do dia. Obrigado, Senhor, por este dia grandioso que me deste, por esta noite, Senhor, que me deste. Toma este dia que começa. É a vida de um ressuscitado. A vida de uma mulher ressuscitada é confiar-se inteiramente nas mãos de Deus. Esteja ela indo dormir, esteja ele indo levantar-se para o trabalho. É a vida do ressuscitado. É o tempo de Deus que entra no nosso tempo pequenininho. Às vezes somos tão preguiçosos que uma horinha de oração para nós é uma eternidade. 15 minutos rezando o texto é uma infinitude. Mas a gente não reclama se estivermos no playground, se estivermos em qualquer diversãozinha barata da vida. Por isso hoje o Senhor destrói o tempo. Ouvindo bem o canto que foi cantado, e eu procurei pronunciar adequadamente todas as palavras, não sei se vocês conseguiram ouvi-las bem, mas eu procurei pronunciar bem, para se ouvir bem o que o canto quer dizer. O Senhor destruiu a morte, o Senhor dissipou as trevas com a sua luz. A sua luz é a sua presença. Presença de ressuscitado que cada um de nós precisa ser para o outro e para nós mesmos. Olharmos no espelho e nos ver com os olhos de Deus. Olharmos para o outro e vê-lo com a ternura de Deus, com o carinho de Deus. Ter a misericórdia, inclusive, contra aqueles que nos perseguem. É a postura do ressuscitado. É a nossa postura. É o nosso ser, o nosso estar no mundo de uma maneira nova. Hoje, o Senhor dissipou as trevas da humanidade. Ele não é a nossa esperança. Ele não é a nossa esperança. Ele é a realidade daquilo que esperamos. E quando nós o abraçamos, quando nós o vemos, quando nós o encontramos, dizemos: sim, Senhor, eu creio em vós. Sim, Jesus, eu creio em vós. Não é uma realidade de futuro, o Senhor já está no meio de nós. Ele já está aqui conosco. Toda vez que nós superamos o apego às nossas realidades egoístas, inclusive aos nossos próprios medos, que não passam de reflexo do nosso egoísmo. Não tenhas medo, Pedro. Sou eu. E tendo comido com os seus, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É agora. É agora na ressurreição que Jesus pergunta para Pedro. Tendo comido com eles, chegando a hora de subir para o céu, Jesus pergunta: Pedro, passou por essa realidade das trevas? Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros.
Jesus traz para mim e para você as chaves que estavam presas lá embaixo. A primeira chave era do demônio. O primeiro inimigo era o demônio. Mas o demônio foi destruído, despedaçado. Dele não sobrou nem poeira. Lá. Quando o Senhor renunciou a todas as nossas vaidades, o demônio já sabe que ele está destruído. Não há mais nada para ele. O Senhor desceu nos infernos. Indo ao sepulcro, ele desceu à mais profunda das nossas condições, onde habita o que o fez subir à cruz: o pecado, a morte. São Paulo compreende isso muito bem. O salário do pecado é a morte. Ora, os dois são uma realidade só. O pecado é a própria face da morte. O Senhor vai lá. Ele desce ali onde estou eu, onde está você. Ele desce onde nós estamos. E de lá ele sobe. Tu és um homem novo. Tu és uma mulher nova. Portanto, já não há mais inimigos que nós não consigamos combater. Porque o Senhor é vitorioso sobre todos eles. Hoje, o Senhor nos abre as portas do céu. A mansão dos mortos foi destruída. Não existe mais. A presença do Senhor iluminou tudo o que havia nos infernos. Portanto, a nossa esperança é única. E já não é mais o próprio Deus, porque Ele já está no meio de nós. A nossa esperança é, no caminho desta vida peregrina, cada dia estarmos ao pé da cruz, visitarmos o sepulcro e com o Senhor ressuscitarmos. Por isso, hoje, nós concluímos este mistério belíssimo, que nós chamamos de Tríduo Pascal. A vigília que nos prepara para a aurora do domingo. O Senhor faz o sábado virar domingo. Hoje seria sábado, mas não é. Já é domingo. Quinta-feira Santa seria quinta, mas não é. Ela é metade quinta, metade sexta. A sexta entra na quinta. Sexta-feira Santa seria só sexta-feira, mas ela não é. Ela entra no sábado. E o sábado seria só o sábado, mas ele já não é mais. Ele já é domingo. As dores, a descida do Senhor, a nossa realidade mortal e a sua ressurreição unem num único aspecto misterioso o grande resgate do que nós ouvimos ao longo de toda a história narrada nas Sagradas Escrituras. E para finalizar esta reflexão, gostaria de dizer para vocês da primeira oração que foi feita nesta vigília. Por favor, traga-me o missal. Ouçamos bem o que diz
esta primeira oração. Olha que coisa mais linda, que coisa mais bonita é a compreensão da igreja sobre o que nós estamos celebrando. Dai, ó Deus, aos que foram resgatados pelo vosso Filho, a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. É uma realidade que nós não podemos explicar, porque nós estamos acostumados a ver, a olhar, a ouvir, a sentir, e a gente se relaciona pelos sentidos. Mas a graça de Deus, no silêncio e na intimidade do encontro com Ele, nos lança no seu tempo e nos faz entender o que essa oração está querendo dizer. Chegará a hora em que esses nossos corpos lindos, maravilhosos, não estarão mais sentados aqui ou aqui em pé, celebrando esse mistério. Mas, meus amores, esses corpos glorificados, numa outra realidade, como aqueles que nós há muito tempo amamos e que hoje estamos celebrando na saudade, com eles estaremos nessa glória da qual fala essa leitura. Ultrapassa em grandeza, em condições quaisquer de nós compreendermos o que nós hoje estamos celebrando. Não há como comparar o que Cristo realiza no dia de hoje por nós com tudo que está criado e que nós temos consciência hoje. Os olhos jamais contemplaram, ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado aquele que em vida há, porque Ele é a vida, e essa vida plena, esta vida maravilhosa que Deus é para nós, hoje e sempre, que eu desejo que vocês, cada um de vocês, experimente, entenda e guarde no seu coração. Este é o desejo verdadeiro e sincero de uma feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos acender os nossos cílios novamente, porque nós faremos a renovação das nossas promessas batismais. Amen.
meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo, e nesta noite santa, em que celebramos a maravilha da nossa criação, e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplagastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria daqueles que foram batizados na Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, com as nossas velhinhas erguidas, nós vamos fazer a renovação das promessas batismais. Renunciais ao demônio? Renuncio. E a todas as suas obras? Renuncio. E a todas as suas seduções? Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. E agora, Padre Iraildo vai jogar água em vocês. Ele literalmente jogará água. Ele pegará assim, ó, vários de vocês, não é? Então, esta água nova do batismo nos anime nesta Páscoa da ressurreição do Senhor. Vi a água saindo do lado direito do templo, aleluia, e a todos a quem chega esta água, recebem a salvação e proclamam aleluia. Vamos lá? Vi a água saindo do lado
vestido dignamente para receber o Senhor. Vem, Senhor, oferecer. Na verdade é justo e necessário
noite santa, em que Cristo nossa morrendo destruiu a morte, ressurgindo deu-nos nova vida, transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. A quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nossos bispos Fernando e José, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos esta noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lindo, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou um pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo,
pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz